Dando continuidade ao estudo do conteúdo deste curso, que trata de Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, aula 11. Nós estamos na oitava parte do estudo do desenvolvimento do conteúdo. Na quinta parte, estudando as interações que ocorrem entre os componentes animal-planta, solo, em Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, conhecendo os desafios e os paradigmas existentes para a adoção desse sistema. Ainda estudando sobre fertilidade do solo. No conteúdo correção e adubação de sistemas de produção. Né? Aqui muda o conceito, agora eu não estou adubando mais só pastagem ou só lavoura, eu estou adubando um sistema. E aqui então, a explicação por que na aula anterior eu concluí mostrando que parece ser mais eficiente adubar a pastagem do que adubar a lavoura. Num ciclo de rotação, por exemplo, ou na sucessão. Olha que interessante, esses dados de Souza e colaboradores. Souza é pesquisador sênior do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, né? Embrapa Cerrados, lá em Planaltino, no Distrito Federal. Ele está me demonstrando aqui o seguinte: eficiência de uso de fósforo aplicado. Quilo por hectare de P2O5, 100, 200, 400 e 800 quilos. Cultivando apenas lavoura, né, a dobradinha soja e milho, que é o convencional, ou seja, com culturas anuais, a máxima eficiência de uso desse fósforo aplicado foi de 44% na menor dose, 100 kg. Você desses 100 quilos, só 44 quilos de P2O5 por hectare, essas culturas anuais conseguiram usar. 56 quilos restante ficou lá no solo, ficou lá fixado. Olha, com 800 quilos por hectare, os cultivos anuais só conseguiram extrair 40%, ou 320. 480 quilos ficaram lá no solo. Mas quando colocou na integração, ou seja, faz a dobradinha soja, depois o milho planta junto com a forrageira. A eficiência de uso desse fósforo aplicado chegou a 85% na mesma dose, quase que o dobro. Mesmo o pior resultado, que foi na maior dose, 62% do P2O5 aplicado foi recuperado. Porque a planta forrageira tem maior capacidade, maior eficiência de recuperar nutrientes e depois ciclar esses nutrientes. Trabalhos realizados em clima subtropical, Rio Grande do Sul, tem bastante trabalho no Paraná, né? Então, mostrando o seguinte, aqui numa forma esquemática, a inserção do animal nos sistemas de integração, aqui uma área de plantio direto com plantas de cobertura no inverno, ou seja, colheu soja, plantou aveia, azevém, trigo, triticale, que eu quero plantar lá, e deixou aquilo virar palha, sem pastejo. Olha o sistema radicular da planta. Aqui não, aqui fez o cultivo de soja e depois plantou forrageira, as mesmas forrageiras, mesmas espécies de forrageira, só que o animal pastejou. Olha como que desenvolveu o sistema radicular. Quando eu planto a forrageira, mas ela não é colhida pelo animal, ela cresce livremente, chega um determinado período que ela floresce. Floresceu, parou de emitir novas folhas, para de crescer raiz. Aqui é dinâmico. Ocorre a rebrota, o animal desfolha a planta. Estimula a rebrota. Rebrotou, desfolha a planta. Estimula a rebrota. Cada ciclo desse de desfolha e rebrota produz mais raiz, que estimula o perfilhamento. Cada novo perfilho que surge na coroa da planta, na base da planta, é uma nova raiz que surge. E com isso o que acontece? Aumenta a ciclagem de nutrientes em relação ao sistema que fica lá em pouso, em descanso, sem ter animal no sistema. Olha que interessante. A presença do animal na pastagem durante o período de inverno diminuiu a acidificação do solo, diminuindo a demanda de calcário.
A presença do animal no sistema, a pastagem sendo, a forrageira sendo pastejada, equivaleu a manter no sistema entre 4,5 a 6,5 toneladas por hectare de calcário. Né? Menor necessidade de calagem, por causa da presença do animal no sistema. Aqui nessa linha de trabalho, na integração soja, bovinos de corte, foram aplicados 3,6 toneladas de calcário em maio de 2010, né? Aplicação superficial, isso foi feito após 10 anos do início do cultivo lá da área, e mostrando como que ocorreu a descida do calcário no perfil do solo, aqui em diferentes profundidades, de 0 até 40 centímetros, comparando uma área sem pastejo com a área com pastejo moderado, ou seja, a lotação ajustada para a capacidade de suporte, e com a área com pastejo intenso. O que foi observado? Que na área sem pastejo, o calcário desceu até 11 centímetros. O efeito do calcário só foi até 11 centímetros. Onde fez o pastejo moderado, esse efeito foi até 33 centímetros. Por causa de crescimento de raiz. E mesmo com pastejo intenso, que não é recomendado, ainda foi melhor do que sem pastejo. Né? Houve efeito até 30 centímetros de profundidade, em mudança de pH, saturação por base e assim por diante. Indicando que só tem vantagem ter o componente animal, desde que o sistema seja bem conduzido. E aqui mostrando então, ó, o calcário aplicado na superfície do solo, está lá o cálcio, o calcário, que é um cátion, é um íon de carga positiva, é Ca2+. Aí tem um ânion, que é o nitrato, é um íon de carga negativa. Esse ânion ele pode ser proveniente de uma adubação, nitrato de amônio, por exemplo, ou simplesmente ele é produto da decomposição da palha, que libera nitrato. Esse íon de carga negativa, ele reage com os cátions, que são íons de carga positiva, arrastando esses cátions para maiores profundidades. Né? Então, ocorre movimentação de base no perfil do solo, né? Por causa dessa grande quantidade de raízes. Né? O solo fica riquíssimo em rizosfera, essa rizosfera exuda compostos orgânicos que beneficiam bastante, né, o sistema como um todo. Né? Aqui na mesma linha de trabalho, só que com ovinos, né, a cultura agrícola é a mesma, soja, ovinos de corte. O que foi testado? Introdução da pecuária em áreas de lavoura, inverno sem pastejo, ou seja, plantou azevém, que é uma gramínea de clima temperado, de inverno, só para formar cobertura, palha. E no outro tratamento, a área foi pastejada por ovinos. Época de reposição do fósforo e do potássio exportar todo ano pela soja. No ciclo do soja, ou seja, aplicava adubação fosfatada de potássio quando plantava o soja, ou quando plantava a pastagem. O azevém lá, isso aqui basicamente planta soja em outubro, colhe em fevereiro, março, depois faz o plantio de azevém. Então o que é melhor, adubar no soja ou adubar quando planta o azevém? E dose de nitrogênio na pastagem, de 0, 50, 100, 150, 200 até 400 kg por hectare. Olha que interessante. Bom, aplicando a adubação na semeadura da soja, quanto que produziu de massa de forragem de azevém? 7 toneladas. Aplicando a mesma adubação, só que em vez de ser no plantio da soja, na semeadura da própria pastagem, foi para 9 toneladas. Então foi mais eficiente adubar na pastagem. Ganho de peso por animal dia. Bom, onde fez a adubação no soja, 750 kg de peso vivo por hectare, que foi a carga animal. Se eu dividir esse valor por 450, eu chego na lotação. Adubando na semeadura da forrageira, já produziu mais, já teve maior capacidade de suporte. Resultado da maior disponibilidade de forragem, da maior comunidade. Ganho por área, agora aqui sim é quilo de peso corporal, 315 contra 350. Ora, então está mostrando que a adubação na semeadura da forrageira
permitiu produzir mais massa de forragem, maior capacidade de suporte, isso é consequência disso, e maior produtividade de carne por hectare do que fazendo a mesma adubação na lavoura, o soja. Bom, quantidade de nutriente no resíduo da pastagem, ou seja, quanto que sobrou na palhada da forrageira depois que os animais foram retirados do pastejo e aí voltou o soja. A quantidade de potássio e fósforo foi muito maior quando se colocou a adubação fosfatada de potássio no plantio da forrageira. Ou seja, a forrageira recuperou mais fósforo e mais potássio. E tinha mais fósforo e mais potássio na sua palhada. Potássio a ser liberado para a soja. Aqui é P2O5, aqui é soja. Liberou muito mais P2O5, fósforo, e muito mais K2O, potássio, para a soja que veio depois, quando fez a adubação fosfatada de potássio na forrageira e não no soja. Então imagina a seguinte situação, plantou soja em outubro, novembro e não adubou. Colheu soja em fevereiro, março. Plantou azevém e adubou azevém. Esse é um tratamento. O outro tratamento, plantou soja em outubro, novembro e adubou o soja. Colheu soja em fevereiro, março, plantou azevém e não adubou azevém. Essa é a pesquisa. O que está demonstrando? Que quando adubou no azevém, não adubou no soja, produziu mais massa de fora do azevém, a capacidade de suporte foi maior, colocou-se mais animais por hectare, produziu mais carne por hectare, e a palhada do azevém que ficou lá para o plantio subsequente do soja, liberou mais fósforo para a soja e liberou mais potássio para a soja. Produtividade de grãos. Não comprometeu a produtividade da soja? Não, exatamente igual. Só vou produzir carne. Mais carne. Né? P2O5, K2O acumulado no soja e assim por diante. Mostrando que só é vantagem entrar o componente animal no sistema, desde que ele seja bem conduzido. Olha aqui com arroz. Resposta do arroz à integração, rotação e adubação do sistema de fósforo e potássio. Né? Aqui com bovinos de corte. Né? Lá no experimento anterior era com ovinos. Então, produtividade de grãos de arroz em tonelada por hectare na safra 2018-2019. E aqui as doses de nitrogênio aplicado no arroz. Ó. 50 quilos, 100 quilos, 150, 200 quilos. Pois bem. Cultivo de arroz tradicional. Ou seja, não tinha... não tinha pastagem no sistema. Então, essa é a produtividade aqui do arroz. Ó. Então, o autor aqui fez um corte com 40 kg de nitrogênio por hectare, o arroz produziu isso aqui, ó, quase 6 toneladas. Com 120 kg de nitrogênio por hectare, o arroz convencional, ou tradicional, produziu aqui quase 8 toneladas. No tratamento, que foi plantado arroz integrado com pastagem, e a pastagem adubada, que é a linha aqui azul mais clara, houve diferença significativa. Nas mesmas doses de nitrogênio aplicada no arroz, né, a produtividade de arroz foi maior. E quando, além da pastagem, foi integrar também o soja, ou seja, fez rotação, plantou arroz um período e pastagem, outro período, soja e pastagem, a produtividade foi ainda maior. Na dose de 40 kg de nitrogênio, o arroz produziu 10 toneladas por hectare. Na dose de 120, produziu 12 toneladas por hectare. Mostrando então que nós temos que conhecer as bases desse sistema para explorar ao máximo, tanto da pecuária como da agricultura. E os experimentos demonstram que o componente animal no sistema só traz vantagem, não tem nenhuma desvantagem. Então, quando se ouve o agricultor ou o pecuarista reclamar que ao colocar o animal no sistema teve algum prejuízo para a lavoura, com certeza ele está errando em alguma fase do processo. E aí na próxima aula nós vamos continuar apresentando mais bases de como conduzir esse sistema.